a todos os internautas, seguidores do podcast Leão de Judá. Estamos aqui hoje para mais uma emissão deste podcast, um podcast dedicado à divulgação, difusão de histórias de vida de irmãos e irmãs em Cristo, histórias de vitória, histórias de batalhas, de lutas, histórias de uma caminhada cristã. Este podcast Leão de Judá, ele está ligado à Congregação da Apolana, Cimento, Ministério Baixa, Igreja Assembleia de Deus. Esta congregação situa-se na esquina entre as avenidas Olof Palme e Agostinho Neto, sendo a entrada pela Agostinho Neto. E nós aproveitamos este momento desde já para convidá-lo a visitar-nos ali na congregação da Apolana Cimento e, por que não? Não só visitar, mas juntar-se a nós e engrossar este exército do nosso Senhor Jesus Cristo, o exército que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: contra a minha igreja não prevalecerão as portas do inferno. Estamos ali à sua espera para juntos louvarmos e adorar ao nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje tenho o prazer de anunciar uma pessoa muito especial, acho que vai concordar comigo, quando vê-la e ouvi-la, há de concordar que é uma pessoa muito especial. Ela é a nossa irmã Gracinda Mataveia Madivate, é nossa irmã na fé, está conosco na Igreja Assembleia de Deus, Congregação da Apolana Cimento, Ministério Baixa, e ela e o marido estão dirigindo a obra do Senhor no Belo Horizonte, Xinonanquila. Portanto, se o irmão estiver aí no Belo Horizonte, próximo de Xinonanquila, faça o favor, hoje tem uma pessoa na sua frente com quem pode contar, uma pessoa que tem muita coisa a dizer. Muito boa tarde, irmã Gracinda. Seja bem-vinda ao podcast Leão de Judá. Bom, eu conheço-a já há muitos anos, mas eu não quero falar sobre si. Prefiro que seja na primeiríssima pessoa. Sim, boa tarde. Quem é a irmã Gracinda? A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui neste podcast Leão de Judá. Eu chamo Gracinda Mataveia Madivate, casada com Madivate. Sou docente da Universidade Eduardo Mondlane e também trabalho na área de gênero na Universidade Eduardo Mondlane. E sou obreira da Igreja Assembleia de Deus, Congregação da Apolana, e atualmente eu e o meu esposo estamos a liderar a subcongregação do Belo Horizonte. Graças a Deus. Estou a ver que é muita coisa, muita coisa. Eu ouvi aqui falar do gênero, docência, obreira, líder, Sim, sim. e de certeza também esposa, Exato. mãe. Sim, sim. Um pouco só. Como é que consegue conciliar todas essas coisas? Pode nos dar o segredo? Sim, de facto não é fácil conciliar estas coisas todas que aqui acabei de me referir, mas com o foco e com a força do nosso Senhor Jesus Cristo que eu tenho no meu coração, desde que eu aceitei a Cristo, Ele tem me dado suporte para conseguir responder a esta demanda de atividades que tenho a cada dia. Às vezes há momentos que eu digo, era necessário mais uma Gracinda para poder me ajudar, mas contudo sou eu mesma e eu busco forças no meu Deus para conseguir conciliar todas as atividades, desde atividades acadêmicas, a igreja e na família.
falou de aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, a força do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode detalhar um pouco isso aqui? O que é aceitar o nosso... Porque, sabe, isto é muito importante ficar claro, porque muitos de nós nascemos na igreja, Sim, sim. não importa qual igreja, qual denominação, dizemos, Sim. pronto, eu sou de Deus, sou de Jesus Cristo. Mas agora falou de aceitar. Eu quero imaginar que também nasceu numa igreja. Mas Sim. agora falou de aceitar. Aceitar. O que afinal, o que acontece? Sim, de facto vou explicar um pouco. Eu nasci numa família que é religiosa e participávamos na igreja a católica. Eu particularmente participava no Santo Antônio da Apolana com os meus irmãos. Mas ao andar do tempo, com a vida e com o crescimento, fomos percebendo que dos batismos que tivemos lá, éramos todos crianças. Então não havia um entendimento do que era Deus, o que era Jesus Cristo de facto. E com o andar de tempo, me apresentaram a este Jesus e que eu decidi aceitá-lo com consciência, não é? Não de bebê, como tinha acontecido. Aceitei-o, porque foi-me explicado que, tal como a palavra está em Lucas 19:10, diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nessa explicação daquilo que se perdeu, está claro que no Jardim do Éden perdeu-se a comunhão que nós tínhamos com o nosso Deus. Então há uma necessidade de cada pessoa aceitar por si só, não de pequenino, mas aceitar com consciência para que possa viver uma vida cristã plena. Então, quando me apresentaram a Jesus Cristo em 96, eu aceitei a Jesus Cristo. Consciente. Mas, pode me explicar, quando perdeu-se a comunhão com Deus, o que é que isso... Há sintomas, sinais, alguma coisa que mostre que há uma perda de comunhão com Deus na nossa vida? Sim, sim. A palavra em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o ser humano, ele por si só, é pecador. A cada dia que nós andamos... Está a dizer que eu nasço no primeiro dia que eu vejo a luz do mundo, já carrego. Carregamos, sim. E carregamos o pecado, sim. Mas há aqueles que dizem que eu sou bom, eu sou boa pessoa. Não há bom. Eu não bato ninguém, não roubo nada de ninguém. Não há bom, pastor. E mesmo no dia a dia da nossa vida, é no olhar, é no pensar, é no falar, temos estado a pecar. Então, a cada dia, nós temos que nos achegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque só através dele é que podemos voltar a ter a comunhão com o nosso Deus, porque fora disso, todos nós iremos para o inferno. Então, é preciso aceitar a Jesus de forma consciente para que você possa, Jesus possa restituir a comunhão com o nosso Deus. E esta aceitar de forma consciente, na realidade, está a dizer que trata-se de eu reconhecer o meu estado pecaminoso, não é? Sim. Olha, o pecado afinal está dentro de mim, nasceu comigo, então tenho que reconhecer que tenho este problema. Sim. E a partir daí começo a perguntar, mas quem que me pode tirar deste problema? Sim. Então, isso significa que o homem por si só não pode resolver este problema. Não, por si só não pode, mesmo que seja inteligente, mesmo que seja rico, com muito dinheiro, ele sozinho não há como sair desta situação pecaminosa se não encontrar Cristo. Sim, não encontrar Cristo. Foi o que a irmã Gracinda... Sim. Descobriu que, olha, eu preciso. Eu preciso. Okay. Depois de receber Jesus Cristo, o que aconteceu na sua vida? Houve evolução, houve mudança, foi linear, houve momentos de dúvida? Conta-nos um pouco, porque este percurso cristão, às vezes há pessoas que dizem, não, isso não resolve o problema. Sim, não é preciso Jesus Cristo. Eu conheço cristãos que estão aí também passando mal. Pode nos falar um pouco da sua experiência? De facto, na minha experiência, quando eu aceitei
a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vejo uma grande diferença na minha vida. Porque quando uma pessoa não tem Jesus, tudo que... Aliás, eu falo de mim mesma. Antes de eu ter a Cristo, qualquer situação, qualquer problema, era como se fosse o fim do mundo. Eu não tinha esperança em mais nada, achava que aquilo acabou, eu vou morrer. Ficava mesmo desesperada. Mas quando aceitei a Cristo, e a cada dia que fui aprendendo nos estudos bíblicos, eu fui percebendo que não, eu tenho alguém que peleja por mim. Eu tenho alguém que a cada dia está ao meu lado, que é Jesus Cristo. É só eu buscá-lo, estar ao lado dele, e que ele vai me suportando em tudo que eu vou fazendo. Suporta-me no momento das tribulações, no momento da alegria, no momento das dificuldades. Ele está lá. Então, qualquer situação em que eu estou confiante de que eu vou vencer, porque ele é que peleja por mim. E a palavra de Deus diz no livro de Romanos, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Né? Sim. Portanto, temos a certeza da vitória. Exato. E, então, isso significa que a irmã Gracinda falou que à medida que foi caminhando, não é? Estudos bíblicos, então isso significa que a salvação não é como se fosse uma mágica assim, quer dizer, você dá um estalo e depois pronto, tudo mudou. Acontece. Não é bem assim. Não, a salvação não é bem assim. Sim. Nós aceitamos a Cristo e publicamente vamos ao batismo e dizemos sim. E há também um outro mito que as pessoas acham que eu não posso sair porque eu já fui batizada e que a pessoa vai morrer se passar por um outro batismo, etc, etc. Eu fui batizada em 96 e estou aqui viva até hoje. Não morri, estou bem e saudável e feliz. Então, as pessoas só estão a confundir-se. Então, esta questão de salvação, a pessoa aceita e tem que adotar como um estilo de vida para si. Quando você adota como um estilo de vida, você vai ter suporte para tudo o que for a fazer. Então, e é preciso que você compreenda. Porque quando você não sabe, hoje levantam-se muitos profetas. Quando você não tem a base bíblica, não estuda, não conhece, qualquer um diz qualquer coisa e você pode andar como um vento. Não é? Pode ser levado pelo vento para qualquer lado. Então, há uma necessidade de aceitar a Cristo e também estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, participar nos estudos bíblicos, participar na vida da igreja, de modo a que você possa adotar isso como um estilo de vida para a sua vida. Porque se não adota como um estilo de vida, vai ser cansativo. Você precisa de adotar como um estilo de vida para a sua vida e você vai caminhar com Jesus. Graças e Ele estará consigo. E aquilo que a irmã Gracinda está a dizer sobre o estilo de vida faz-me lembrar um pregador que uma vez eu escutei, não me esqueço dele, escutei há quase 20 e tal anos atrás, e ele dizia na pregação: não importa quantos diplomas é que você tem pendurado na sala, na cozinha, no quarto, nas paredes da sua casa, não importa quantos diplomas tem, mas se não tiver a filosofia de vida cristã, a vida vai te esmagar. Portanto, a nossa irmã Gracinda está a falar aqui sobre o estilo de vida. Temos que adotar o estilo de vida cristão. E ela falou de base bíblica, estudar a Bíblia, estudar a palavra. Pode nos dizer alguma coisa sobre como é que a irmã Gracinda fez algum curso? Quais são as atividades, os momentos de aprendizagem da palavra que teve? Sim, eu de facto, quando aceitei a Cristo, a partir do momento em que fui batizada e comecei a trabalhar com os novos convertidos, no departamento dos novos convertidos. E este departamento dos novos convertidos te obriga a estudar, te obriga a ler. Pode explicar, novo convertido, o que significa? Novo convertido é aquele que acaba de chegar na igreja, acaba de se entregar a Jesus Cristo e que ainda não foi batizado. Então, este grupo é um grupo muito sensível. Quando diz que ainda não foi batizado, explica melhor, porque eu venho lá
da minha igreja, onde eu nasci, Sim, lá sim. fui batizado, Sim. mas agora está a dizer que ainda não fui batizado. Ainda não foi batizado na igreja Assembleia de Deus. Sim, então é necessário que Há diferença de batismos aqui? há Pode diferença explicar? de batismos, sim. Sim. Enquanto o batismo que nós recebemos, por exemplo, na católica, colocam-nos umas gotas na cabeça da água benta. Na Assembleia de Deus é um mergulho. Mergulham, não é, por completo a pessoa na água, de modo a que esta pessoa declara publicamente, com consciência de que esta pessoa aceitou a Cristo. Yeah. De forma consciente. É por isso que nós não batizamos com menos de 18 anos. São batizados a partir dos 18 anos, porque essa pessoa já tem consciência e tem capacidade de escolha do que gostaria como gostaria de levar a sua própria vida. Esse é o batismo por imersão. Bíblico. Batismo por imersão. Sim, É o batismo bíblico. Sim, é o batismo bíblico que é por imersão. Sim. Então, esta pessoa renuncia o velho homem e a partir dali começa... E Jesus Cristo passou por esse batismo. Jesus Cristo também passou por este batismo, sim. Ele também foi batizado por imersão. E batizou já em adulto. Em adulto, exatamente. Exatamente. Sim, batizou em adulto. Yeah. Então, nós fazemos este batismo que Jesus Cristo fez. Porque este Jesus Cristo é ele que depois nos leva ao Pai. Então, ele é o caminho, ele é a verdade. Yeah. Então, faz-se tal e qual como Jesus Cristo. Aliás, nós temos que procurar todos os dias nos assemelharmos a Jesus Cristo. Sim. Então, Exatamente. fazemos o mesmo batismo e continuamos a levar a vida com este nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita coisa aqui atrás. Quando fala de assemelhar-se a Jesus Cristo, já sou tentado a entrar nessa. Mas não havemos de voltar a isso. Sim, agora pode continuar. Trabalhou com os novos convertidos? Sim, trabalhei com os novos convertidos e dizia que este é um grupo sensível, porque muitas vezes eles vêm com muitos problemas. Chegam... Por exemplo, que tipo de problemas? Problemas nos casamentos. Alguns vêm, estão para... Problema de casamento, o que é? Exemplo de problemas no casamento. Alguns vêm porque eu já decidiu que quer deixar o esposo, porque o esposo ora bebe, ora porque há lutas dentro de casa, às vezes os problemas é com os próprios filhos. Às vezes com os sogros. Com os sogros. Há muito desentendimento na família. Então, esses são os problemas que têm afligido a nossa sociedade. E agora, lá nos novos convertidos, o que é que ensinava lá? Quando a pessoa aparece, o meu marido, esse basta sexta-feira, pronto, despediu. O que é que a irmã Gracinha dizia? Eu sempre Porque a pessoa está aflita. Sim, a pessoa está aflita. Sim. A palavra sempre que eu trazia à pessoa é dizer, vamos olhar para Cristo. Amém. Entrega este casamento a Cristo. Entrega o seu esposo a Cristo. Entrega a sua família a Cristo. Entrega os seus filhos a Cristo. Jesus Cristo, Ele vai fazer tudo. Ele vai transformar a sua casa. Ora a Deus, entrávamos em orações, a pessoa tinha que estar presente nos estudos para compreender que nada está perdido quando tem escrito. Orações, jejuns, e estar nas vigílias, quando temos vigílias, e orarmos ao Senhor. E o marido ainda está lá. O marido ainda está lá. E às vezes, quando chegasse em casa, era capaz de me ligar. Irmã Gracinha, meu marido ainda não chegou. Dizia, não se preocupe, continua orando. E pode ficar nisto uma semana, um ano, 2 anos. Um ano ou 2. Mas Deus então, que é Deus, persistência. Perseverança e persistência. Deus vai fazer grandes coisas e Ele faz. Há muitas famílias que foram restauradas, não é? Buscando a este Jesus Cristo, que nós conhecemos. Ele tem feito maravilhas na vida do ser humano. Gracinha fala aqui de persistência, perseverança. Eu estou a recordar-me de um grande estadista que uma vez disse o seguinte: há muita gente excelente, brilhante, mente brilhante, superdotados e inteligentes, mas que às vezes não conseguem triunfar na vida por causa da falta de persistência, da falta de perseverança. Sim. A persistência e a perseverança é uma qualidade que todos nós devemos buscar, mas infelizmente nesta era de tudo instantâneo, internet, num clique, eu tenho que ver a página que eu quero, nós já perdemos esta qualidade. Então temos que batalhar por recuperar esta qualidade.
A vitória é para aqueles que persistem. Sim. Os vencedores não desistem. Uhum. Os desistentes não vencem. Não vence. Portanto, é preciso persistir. Sim. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Estamos a ouvir aqui problemas, família, lutas na família, mas ela diz que a receita é ora, jejua, coloca o assunto em Jesus. E ela diz que há aqueles que em uma semana têm uma resposta positiva, outras levam 1 ano, outras pessoas levam 2 anos. Sim. Enfim, faça um favor, estou a interrompê-la, né? Acho que tem muita coisa para dizer. Sim, há vezes que até alguns novos convertidos eram capazes de chegar e dizer, olha, eu acho que a minha vida terminou. Eu ontem até tentei matar-me, porque estou num desespero, não vejo, a minha vida não anda desde que eu nasci. Eu dizia, Deus tem um propósito para a sua vida. Tens que ficar na casa do Senhor. A irmã Gracinda está a levantar muitos problemas. Propósito na vida. Eu já estou a juntar tantas coisas aqui. Tem que aceitar Acho o que Senhor. temos que fazer mais um podcast. Um podcast, talvez. Temos Tem um muitos assuntos propósito. para tratar. Ele Eu disse que nós temos uma pessoa muito especial. Acho que agora vai concordar comigo, né? Assemelhar-se a Cristo, propósito. Sim. E depois ainda vamos conversar sobre obreiro, porque ela diz que é obreira, tem que nos explicar exatamente o que é obreiro, não é? Faz favor, irmã Gracinda. A pessoa na vida tem que ter a consciência de que se Deus o colocou neste mundo, Ele tem um propósito para com a sua vida. Portanto, uma vez nascida, você tem várias fases da sua vida e que todas elas vão se cumprir se você estiver, de facto, com a pessoa que te criou. Porque se não estiver com o Deus que te criou, podes ter certeza que não vais durar muito nesta terra. Eu não vou... E estar com Deus que te criou passa por salvação, aceitar Jesus. Aceitar que o Espírito Santo de Deus vem e faz morada em si. Então aí já você caminha com o seu Deus. Com aquele que te criou. Maravilha. Segundo a sua imagem. Que maravilha. Eu até vou dar aqui o exemplo. Se você for comprar um Mercedes hoje e pegar um Mercedes com uma pequena avaria, levá-lo para baixo de um cajueiro, de certeza que aquele seu Mercedes não vai durar muito. Tens que levar ao agente. Então, nós também como pessoas, o nosso agente é o nosso Deus. E que nos deu o nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, temos que estar aqui com eles. De modo a que, quando há uma avaria qualquer... Debaixo do cajueiro é quando eu deixo Deus, começo a escutar outras o curandeiro, começo a escutar começa a se meter em uma outra pessoa, depois ouço outras começa a adorar paus, adorar... Sim. Então, nós temos que saber que o nosso Criador, que nos fez segundo a sua imagem, Ele é que é o nosso agente. Eu tenho que deixar a minha vida nas mãos desse Jesus Cristo, nas mãos de Deus. Ele vai cuidar de todos os passos da minha vida. Então, o propósito só se pode cumprir, o propósito pelo qual eu fui nascida, só se pode cumprir se eu estiver diante de Deus dia após dia. E buscá-lo a cada dia. O melhor sítio onde é que é? É eu estar filiada a uma igreja que professa um Jesus Cristo verdadeiro. Eu estar ali orando a cada dia, que os propósitos da minha vida vão acontecer. O propósito de eu ir despovoar também o inferno, que é anunciar a palavra de Deus aos cativos, àqueles que precisam, eu tenho que estar ali alinhado e ter o conhecimento, porque se eu não tenho conhecimento, vou chegar e dizer, olha, Jesus te ama. Eu digo, mas sim, eu sei que me ama. E depois, tens de estar preparado para poder explicar por que te ama. O que significa Ele te amar? E por aí em diante. Então, passou por este estudo dos novos convertidos e depois parou por aí, não fez outras formações bíblicas? Fiz outra formação que é no Instituto Bíblico Estrela d'Alva, que está em parceria com Portugal. Então fizemos durante uns 3 anos, fiz um curso e depois também participei num outro estudo que é do ensino, como ensinar,
porque tenho estado a dar aulas também na escola bíblica, na Estrela d'Alva, da Assembleia de Deus, então tenho estado a dar, então tenho estado a me formar e, parecendo que não, a cada vez que eu estou exposta, eu tenho me sentido mais fortalecida para poder pronunciar, poder falar de Deus. Então, isso com ousadia. Significa que uma das suas apostas é servir na casa do Senhor. Sim. Portanto, trabalhar na casa do Senhor. Trabalhar na casa do Senhor. Portanto, não recebeu a salvação e ficou simplesmente sentado a dizer que, olha, agora sou salvo, mas sentiu que, olha, eu devo fazer algo. Sim. Sim. É que, pastor, no meu entender, todos somos salvos porque Deus quer nos usar. Exatamente. Você não é salvo para ficar em casa, ficar sentado, só ali a beneficiar. Você tem que buscar as outras pessoas que estão perdidas, que não sabem. E já agora, como é que eu posso saber é para eu fazer isto ou fazer aquilo na casa de Deus? Porque há muitos crentes que estão na casa de Deus dizem, eu não sei o que é que eu posso fazer ou devo fazer aqui. Então ficam sentados e domingo após domingo, ano após ano, sentado ali. Então, pode nos dizer alguma coisa, uma palavra para ajudar aqueles irmãos que precisam de saber, bem, eu posso fazer isto, posso pegar aquilo. Sim. Umas sugestões. Sim, a igreja tem vários departamentos, é constituída por vários departamentos, desde este departamento dos novos convertidos, tem o louvor, tem o ministério para com a criança, existe o departamento das mães, existe o departamento da evangelização, departamento dos pais. Então, há vários departamentos onde a pessoa pode... Existe o serviço, a cozinha, a limpeza, cuidar da própria igreja, cuidar dos eventos da igreja. A pessoa pode servir de várias formas. E Deus vai abençoar, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. E ainda, e mesmo aquele teu trabalho que você já faz no secular, você pode vir aperfeiçoá-lo aqui. Sim. Servir a Deus com aquilo que Deus já te concedeu na sua vida secular. Se você é uma professora, pode vir e começa a aprender, junta-se ao grupo que dá os estudos bíblicos e aprende e ensina dentro da casa do Senhor. Exatamente. Se você já trabalha, por exemplo, nos eventos, na casa do Senhor há momentos de eventos, pode ajudar a ornamentar a igreja, a embelezar a igreja e até a servir nos eventos da igreja. Então, há muita coisa que pode fazer na casa do Senhor. Se você gostaria de cantar ou tem voz para cantar, temos louvores. E se chegar lá e não também aprende. Aprende, se não conseguir, também pode ir para outro sítio, né? Sim, há muitas atividades. Há muitas atividades. Então, eu posso ir experimentando. Até ver onde é que eu... Sim, até ver onde eu encaixo. E ao mesmo tempo vai orando a Deus, dizer, Senhor, direciona-me. E me capacita para que eu possa fazer a sua obra com ousadia e com sabedoria do Senhor. Exatamente. Sim. E a pessoa vai fazer. Portanto, nós acabamos de ouvir aqui sobre o percurso de formação bíblica, formação na palavra. A irmã Gracinda fala da importância da palavra de Deus. Agora, eu queria pedir que falasse um pouco sobre obreira, porque diz que é obreira. O que é exatamente obreira? Explicar... porque acho que há irmãos que não conhecem essa terminologia. O que é que faz? O que é obreira? Ser obreira na casa do Senhor é ser serva do Senhor. A uma dada altura, quando você está na igreja, os pastores veem como você se dedica à obra do Senhor, como você a cada dia se manifesta ligado aos trabalhos do Senhor e consagram-te como obreira. E esta consagração passa por passar por estudos. Há um momento em que temos estudos, não é, durante um ano, e depois vamos ser consagrados com os pastores como obreiros, para podermos trabalhar na casa de Deus, para fazermos aquilo que é imposição das mãos. Por exemplo, se alguém é doente, é bíblico, impormos as mãos, intercedermos pelas pessoas. Também não esqueci-me de dizer que também uma coisa que gosto muito é a oração intercessória. Já trabalho até hoje a oração intercessória. Portanto,
orando, intercedendo pelos outros. Então, gosto muito disso porque sinto que quando nós oramos pelo próximo, Deus, ele olha por nós. Quando eu estou a pensar que eu estou a orar pelo João ou pela Teresa, eu não estou perdendo tempo. Aquela oração que eu faço, aquela bênção que eu estou a transmitir para o meu irmão, ela passa por mim, em primeiro lugar, porque eu próprio que estou a proferir aquela bênção. E o Senhor se agrada, porque a palavra diz, orei uns pelos outros, amai uns aos outros. Então, nesta condição de amar ao próximo, e eu intercedendo pelos problemas do próximo, as bênçãos também vêm para mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, que está na igreja talvez há 4, 5 anos, 10 anos, talvez todos os dias está a chorar, o meu problema, Senhor. Aqui há uma receita muito interessante. Portanto, esquece um pouco o seu problema e começa a orar pelo problema do seu irmão ao lado. Sim, sim. Amém. É Amém. bíblico. E a nossa irmã Gracinda, ela diz que, olha, isto é do agrado do Senhor. Sim. Nós recordamos-nos de Jó, quando Jó foi afligido por aquela doença, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu os filhos. Mas a palavra de Deus diz que Jó orou pelos seus amigos e Deus fez o quê? E Deus o abençoou. Portanto, por outras palavras, nós temos que fazer o quê? Temos que nos dar aos outros, amar aos outros e não estarmos demasiado focados em nós. Jesus Cristo, ele fez o quê? Ele deu-se à humanidade. E nós, ao sermos salvos, somos chamados a ser como o nosso Senhor Jesus Cristo, a darmos-nos pelos outros. Portanto, eu aconselho a que entre nesta oração intercessora. Como é que funciona esta oração intercessora? Tem grupos, tem horas? E como é que fazem? Pode explicar? A oração intercessora temos nas terças-feiras na igreja. Presencial? Sim, presencial. Lá no Belo Horizonte? Sim, sim. Temos, no Belo Horizonte temos uma oração que começa das 16 até às 18. Temos um grupo, é liderado por uma irmã, e o grupo está crescendo. Graças a Deus. E também temos todos os sábados, oração de intercessão, que começa das 8 até às 10. Sábado. Das 8 às 10. Das 8 às 10. Portanto, isso porque tem há famílias... duas oportunidades. Se quiser usar as duas, faz favor. Faz favor. Se só consegue uma, portanto, Exatamente. terça-feira às 16. Sim. E no sábado é às 8 horas. E onde é das que 8 às 10. fica a igreja do Belo Horizonte? A igreja do Belo Horizonte fica perto do FIPAG. Temos um tanque grande lá dentro do... Quando acabamos, temos primeiro Belo Horizonte 1, depois temos 2, 3. No Belo Horizonte 4... O Belo Horizonte 1, onde é que fica? O Belo Horizonte 1 é o primeiro Belo Horizonte, quando não está próximo da estrada. Da estrada, aquela estrada da Namacha. Exatamente. Sim. Na estrada da Namacha. Nós temos que entrar pela relva, agora até, graças a Deus, está pavimentado. Entramos... daquele pavimento até irmos dar a estátua que temos lá dentro no Belo Horizonte 4. E quando estamos ali é só olhar à frente e tem lá Portanto, um tanque enorme. Para quem vai em direção à Namacha, entra à direita. Se entra à direita, pronto, pela relva. Atravessa o Belo Horizonte todo até chegar numa estátua. Até ver o tanque do FIPAG. A igreja está mesmo ao lado. Graças a Deus. Mesmo na rua. Mesmo na rua. Exatamente. Fácil de chegar. Sim, sim. E eu queria que continuasse a falar um pouco sobre obreira. Neste trabalho de obreira, como é que isto está ligado com a sua liderança? Como é que... Sim. A liderança e obreiro é a mesma coisa? Ou uma coisa está ligada à outra? Como é que... Sim. Uma vez que o meu esposo foi colocado na igreja, na subcongregação do Belo Horizonte, ele é o líder. E eu sou ajudadora dele como esposa, né? Também é bíblico. Uma ajudadora fiel. Sim. Eu sou ajudadora dele lá na obra do Senhor. E a cada dia nós trabalhamos juntos. Ele tem uma direção onde fazem as concertações de como a obra do Senhor deve andar, como deve crescer. Mas, contudo, sendo esposa,
há algumas coisas que conversamos, como vamos levar a cabo a obra do Senhor. Então, como obreira, eu tenho estado a trabalhar com o grupo dos obreiros também que estão lá na igreja. Temos mais obreiros na igreja para além de mim e que cuidamos do corpo de Cristo, cuidamos de todos os irmãos lá da igreja. E em termos de orações. Cuidar do corpo de Cristo significa exatamente o quê? Exemplo. Significa damos os estudos. Dar os estudos. Damos os estudos. Estudos de quê? Novos convertidos? Novos convertidos, estudos bíblicos. Estudos bíblicos. Sim. Mais. E damos também, como é que se diz, estudos para aqueles que vão se casar, para os que preparar aqueles que vão se casar, porque isso é uma preocupação também que as pessoas preparar o casamento. Sim. Vamos voltar homem e mulher também preparar precisam serem preparados. Sim. Então, dão estudos para preparação para o casamento, estudos para mães. Sim, temos também estudos bíblicos jovens, para as mães e para os jovens. Crianças também. E as crianças, temos a escola dominical. Muitas crianças lá no Belo Horizonte. Belo Horizonte, de fato, tem muitas crianças, graças a Deus. Sim. Amém. Também damos estudos para as crianças. Já agora, preparação para o casamento. O que é? Afinal, quando eu tenho, digamos, idade adulta, né, eu disse, agora quero casar. Agora aqui está a falar de preparação para o casamento? Sim. Então, o que é que se passa exatamente? Então significa que eu não basta só ser adulto para entrar no casamento? Sim, não basta, porque o casamento é algo de Deus. A pessoa tem que saber que quando vai se casar, unem-se em duas pessoas e num só corpo e transformam-se numa só carne. E a partir daquele momento é preciso respeitar uns aos outros, não é? E viver o casamento segundo a Bíblia, pastora, porque se não viver o casamento segundo a Bíblia, você amanhã, qualquer situação pode dizer, eu vou me separar. Mas o casamento bíblico, você não se separa. Você tem que olhar para o seu esposo, até que a morte nos separa. Você tem que olhar para o seu esposo ou olhar para a sua esposa como a outra parte que Deus deu-te. Faz parte da sua própria carne. Então, como é que você se separa da sua própria carne? Sim. Eu muitas vezes costumo até dizer assim, que quando eu estou a amar o meu esposo, eu não tenho que olhar que eu estou a amá-lo porque ele é muito bonito, ele é muito elegante, ele fala bem, ele é inteligente. Eu estou a amá-lo por causa do amor de Cristo. Se eu quiser amá-lo por ser bonito, um dia vai ficar velho. Vai ter rugas, vou dizer, isto já não serve. Ou há de haver outros bonitos. Há outros bonitos na rua. É por isso que alguns de nós já queremos trocar, não é? Isso acontece, é comum nos homens, infelizmente. A mulher, quando começa a envelhecer, acha que quer uma mais nova. Mas eu digo, se você olhar para a sua mulher, o amor que deposita nela é o amor de Cristo. Você não vai se separar dela e olhar para ela como a sua própria carne. Em nenhum momento. Você vai buscar, vai criar condições para que ela sempre seja bonita. Para que ela seja sempre bonita, é porque vocês têm que viver uma vida cristã. Porque se você volta de manhã, de certeza que ela não dormiu, ela vai ter olheiras no dia seguinte. Porque ela não está feliz. Então logo você fica... Você vai dizer, estas olheiras aqui em casa não servem. Mas quem está a perpetuar que isso aconteça? Então, há aqui um jogo de vivermos uma vida cristã dentro dos nossos lares. Exatamente. A irmã Gracinda diz que, portanto, casamos, e, portanto, o casamento une duas pessoas. Mas eu ouvi outro dia um pastor. Ele estava num casamento, ele, naquele momento de aconselhamento dos noivos, né? Ele disse, olha, os nossos casamentos aqui em África, temos 3 casamentos no mesmo casamento. Temos o casamento do homem e da mulher, os noivos, temos o casamento das famílias e temos o casamento dos demônios. Pode comentar isso? Sim, eu posso comentar, pastor. Sim, de facto... temos o casamento
da família, dos dois, homem e mulher. Portanto, já falou sobre Já isso, falou. né? Yeah. Temos o casamento das famílias. Yeah. Há uma necessidade de haver um equilíbrio. Não é? Somos africanos. Os pais, não vamos abandonar os nossos pais. Temos que continuar a amá-los, a ajudá-los e respeitá-los como os nossos pais. Não é? A própria palavra nos diz, não é? Yeah. Que tem que honrar a sua mãe e honrar o seu pai. Yeah. Então, do lado do homem, temos que honrá-los também, os pais, e do lado da mulher, temos que continuar a honrá-los. Esta questão do casamento dos demônios é uma realidade, pastor. Yeah. Yeah. Esta coisa de casar demônios porque não há nenhuma família africana que não tenha um assunto lá das palhotas, lá de onde a gente veio. Quase todas as famílias. Yeah. Eu posso até, não fiz nenhum estudo, mas posso arriscar que 90 por aí e tal. Tem sempre um histórico. Mas nós sabemos que quando alguém aceita Jesus Cristo, Os demônios caem por terra. demônios caem por terra. Através Não do nome de nosso Senhor Jesus e Cristo. do sangue de Jesus. Do sangue de Portanto, Jesus. não importa aquilo que aconteceu lá na família, não importa. desde os tempos dos bisavós, dos trisavós, por aí, não importa. Quando aceitamos Jesus Cristo, a Bíblia diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, Exatamente. aquela ligação umbilical com aquele passado de trevas, passado de pachar, passado de demônios, ele é cortado. É cortado, sim. Faz favor. É cortado, de facto. Sim. E é por isso que, quando nós nos casamos, nós temos que estar em Cristo. Yeah. Porque temos que orar para que esses demônios aqui não venham nos atormentar. Eles vêm, né? Eles vêm, sim. E se unem. Eles não... Porque o casamento é uma união espiritual. Não esperam que você convide. Não. Eles convidam-se a si próprios. Convidam-se porque o casamento, pastor, é uma união espiritual. Se é uma união espiritual, os demônios também vêm junto, porque são seres espirituais. Eles vêm juntos. E quais são as manifestações de um convidado estranho neste casamento? Um exemplo. Sabe, um exemplo simples. Você até pode dizer que estás bonito, ela entender ao contrário, dizer que está-me a gozar. Yeah. De repente há lutas dentro de casa. Uma coisa assim, por um copo começam a discutir. Yeah. Por um copo há uma discussão daquelas que você começa a perguntar, mas qual é o motivo? Depois há o problema dos sonhos, Os dos sonhos pesadelos. sonham, dormem mal. Yeah. Quando chegam na cama, cada um quer dormir para o seu lado. O demônio fica ali no meio. Aquela paixão toda que tinham acabou, porque o demônio já está no meio. Então precisamos... É coisa engraçada. O que acontece muitas vezes é que quando estão longe um do outro, morrem de saudades. Mas quando chegam, cada um quer dormir. Então significa que o demônio aparece ali no meio. Aparece ali no meio. Ele que entra à frente. Entra à frente, é verdade. E entra assim. Então, eu queria dizer preciso orar. que se passa por uma situação dessas na sua família, ouvimos aqui uma receita, esta receita não falha, é certeira. Jesus Cristo. Vá a Jesus Cristo. Mas esta coisa de ir a Jesus Cristo entre marido e mulher, às vezes tem um aspecto assim um pouco difícil, né? É difícil, é que nós vemos que a nossa experiência na igreja é que muitas vezes quem aparece lá primeiro é a mulher. Sim. E o homem ainda... Sim. Pode explicar, pode dizer alguma coisa sobre isso? De facto, a igreja, as mulheres são mais emotivas. Não só somos mais emotivas, Deus nos deu esta capacidade de... Este papel de ser ajudadora. Estamos sempre a procurar o bem-estar de todos dentro de casa. Mas também isso não será porque as mulheres são aquelas que são mais pacheladas nas famílias? Ou estou errado? O homem também é pachelado, sim. O homem também? O homem também é pachelado, só que eles, como não são tão emotivos como nós, e eles é que, como é que eu vou dizer? Eles é que escolhem a mulher. Eles têm este lado de serem eles. Então, culturalmente, eles é que conquistam a mulher. Aquela coisa de dizer... Vamos lá, eu vou te devolver a tua casa. Até podem ser demônios dele. Podem ser demônios do lado do homem. O homem também pode ter demônios. O homem tem demônios também. Mulher também tem demônios. O mais importante é aceitarmos a Jesus Cristo. Todos nós, homens e mulheres, rapazes e raparigas, aceitamos a Cristo
como Senhor e Salvador das É nossas esse vidas. demônio que leva o homem para longe da família, Sim. sai do serviço, estaciona não sei aonde, nem se lembra da casa. É esse demônio, É né? esse mesmo demônio Gasta o que dinheiro traz lá, o adultério. traz o adultério. Sim. Sim. Que não se importa com a família, não se importa com os filhos. É o demônio. Ele está possesso. Porque o normal, ele quando se casa, é ele velar para a sua família. Ele é o cabeça. É o cabeça. Como é que a cabeça não está em casa pela manhã? Irmã Não está em Gracinda, casa durante a noite. há muitos conceitos. Ele é que é a cabeça. 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 Sim. Cabeça. Ele tem que direcionar a sua família Pode a Cristo. explicar essa coisa de cabeça? Ele é cabeça porque Algumas obrigações dele. ele tem obrigações como Ele tem que alimentar a como família, pai. né? Ele tem cuidar que da alimentar a família, ele tem que cuidar da família, ele tem que direcionar a família a Cristo. Direção da família A Cristo. Uhum. Porque hoje em dia, o que acontece é que a mulher é que começa a ver que aqui em casa as coisas não estão a andar. Oh. E ela começa a vasculhar e acaba indo parar a igreja. E às vezes há homens que até dizem, que igreja é essa que você inventou? Yeah. Então eu quero dizer agora a todas as mães, a todas as mulheres, persiste, ora pelo seu esposo, Sim. para que ele possa aceitar a Cristo e lado a lado estarem juntos para adorar este Deus e orarem a este Deus. Ele é o Graças a cabeça, Deus. ele é o chefe da família. Uhum. Mas o ser chefe da família não é só ter exigências. Ele tem obrigações. Tem obrigações. Tem obrigações para com a Aliás, família toda. o apóstolo Paulo, quando escreve no livro de Efésios sobre a família cristã, os deveres da família, ele diz claramente que o homem deve fazer o quê? Deve amar a mulher. Como Portanto, Cristo amou a isto igreja. é uma obrigação. Sim. Faz parte da prescrição divina. O homem deve amar a mulher. E, por outro lado, ele completa, a mulher deve obediência ao seu marido. Portanto, tem obrigações. Sim, faz favor. Então, as mulheres é que avançam. As mulheres é que avançam. É por isso que estão em maioria nas igrejas. Porque elas estão vendo o esposo a afastar-se da família, estão vendo os filhos também a afastar-se da família, mas também acontece do lado dos homens. Há vezes que há mulheres que também entram em situações desagradáveis e que abandonam a sua própria família. Então também está errado. Nós, quando nos casamos, é até que a morte nos separa. Com problemas, tribulações do lado dos filhos, do lado do esposo, do lado dos sogros, mas nós temos que orar a Deus e pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, através do seu poder, possa nos libertar de toda esta batalha demoníaca. Porque o diabo não se alegra quando vê uma família feliz. Não se alegra, porque as famílias, com uma família abençoada, significa igreja abençoada. Então, as famílias é o segundo elemento que o diabo quer derrubar. Primeiro é a igreja e depois são as famílias. Exatamente. Porque está lutando com a igreja e as famílias. Exatamente. Então, nós temos que estar atentos. Agora vamos mudar um pouco. Portanto, a irmã Gracinda disse-me que é professora. Eu sei que é professora da Universidade Eduardo Mondlane. Sim. É professora de veterinária. Sim. Sei que é professora no Instituto Bíblico. Pode me dizer este conhecimento de Cristo, este conhecimento de Cristo que tem, tem algum impacto na sua atividade profissional? Acha que o fato de conhecer Cristo habilita a irmã Gracinda a fazer melhor o seu trabalho de professora? Sim, porque um dos cursos que eu fiz há pouco tempo, online, era Princípios do Ensino. E naquele curso dos Princípios do Ensino eu aprendi tanto que hoje aplico no meu dia a dia, mesmo no momento da preparação das minhas aulas, melhorar as minhas aulas, etc. Em termos de como formular mesmo os objetivos da minha aula, isso me ajuda bastante. Sim. É um curso que eu fiz há poucos dias. É verdade que já tinha feito outros cursos dentro da universidade de capacitação
cursos de curta duração de metodologias de ensino, metodologias de avaliação e por aí em diante, mas fiz um há pouco tempo que me fez, refrescou-me como melhorar as minhas metodologias de ensino. E estou aplicando até hoje. E não só o conhecer a Cristo, ajuda-me também a olhar as pessoas que estão, os meus estudantes, a olhá-los com mais carinho, por exemplo. E que há pessoas que não têm, estão a olhar assim, é tipo, eu estou ali para cuidar, ganhar meu dinheiro e ir-me embora. Pode me explicar, olhar os estudantes com mais carinho. É um estudante malandro que não estuda, depois vê ali, chora, professora, depois a professora dá um desito, não é? Não é nesse contexto. Sim. É no contexto de direcioná-los, é no contexto de, quando estou com eles, vou-lhes mostrando que há uma necessidade deles se esforçarem mais. Eles não podem até copiar. Eu trabalho com eles mesmo a lhes mostrar como filhos. Dizer, olha, vocês são os futuros. Se vocês são os futuros, são a futura geração deste país, vocês têm que se concentrar. Não podem pensar que as coisas é daqui para aqui. Por exemplo, estamos a dar uma aula. Passado algum tempo, eles já estão no Google a tirar as coisas. Vocês têm que aprender, têm que ouvir o que é que eu estou a dizer. Eu digo, faz uma pergunta, eles já googlaram. Disse, olha, vocês têm que pensar, vocês já não querem nem pensar. Quando você não pensa, como é que você vai desenvolver o seu país se você não quer pensar? Você quer googlar tudo. Então, mostro a eles esta forma de estar, não é? Mas com empatia, com carinho por eles, sem estar a guerrear, eles mostrar que eles são o futuro de Moçambique. E uma das virtudes de um professor, uma virtude muito importante, é a paciência. Muita paciência, sim. Particularmente hoje, a situação é muito difícil. Muito difícil. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Paciência em Cristo. Esta paciência que Cristo impactou esse seu lado de paciência ou acha que não marcou nenhuma diferença? Saber esperar. Saber esperar. Ser paciente. Ele, de facto, quando você aceita Cristo, você aprende a ter paciência. Exatamente. Espera no Senhor. E eu lembro-me, quando eu cheguei à igreja, eu tinha muitos desafios da minha vida. E que eu até dizia, quando eu cheguei, a primeira coisa que me disseram, disse, vamos agradecer a Deus. Eu disse, mas este pastor, agradecer o quê? Porque eu ainda não recebi aquilo que eu quero, aquilo que me trouxe aqui. Dia seguinte me dizia, vamos agradecer a Deus. Eu dizia, mas agradecer o quê? Acabei perguntando. Eu disse, não. O facto de estar viva é motivo para você agradecer a Deus. Porque há pessoas que neste momento estão morrendo. E há pessoas que nem tiveram esse privilégio de Deus ter os trazido aqui para a sua casa. E tu tens esse privilégio de estar aqui hoje. Estamos a falar de Cristo. Então, espera no Senhor, tenha paciência, porque Deus vai fazer as coisas. Ou seja, eu posso querer hoje aqui, mas Deus é quem sabe. Ele é soberano. Eu tenho que pedir, eu tenho que falar com o meu Deus e Ele, no momento exato de me dar a bênção, Ele vai me dar. Então, esta questão de termos paciência é importante, porque há crentes que andam de igreja em igreja porque não tem paciência. Acha que aqui não há fogo, aqui não há Espírito Santo, aqui as coisas não acontecem e vai para o outro lado. Aqui, eu costumo dizer, você é que tem que fazer acontecer, você é que tem que orar, você é que tem que buscar a Deus. Não há de vir uma varinha mágica aqui para fazer as coisas acontecer. Nós é que temos que mover com a nossa oração. Então, um aluno, por exemplo, tem alunos assim difíceis, alunos complicados, alunos que aprendem talvez com dificuldade, um pouco lentos em comparação com outros. É preciso termos mais atenção com eles. Sim, precisamos de ter mais atenção, chamar até se possível, dar trabalhos para que ele possa fazer e ele desenvolver a escrita, desenvolver a pesquisa, desenvolver o buscar. Por exemplo, ele traz um tema que eu acho que facilmente ele pode buscar, faz uma pergunta. Posso dizer, olha, vai pesquisar e amanhã nos apresenta na aula. E aqui eu creio que o princípio que a irmã Gracinda está a seguir é que, afinal, todo homem em Deus tem valor. Então, não há um aluno completamente falhado. Não. Então, o importante, temos que procurar
Sim. e ver o que podemos extrair desse aluno. E não Sim. só, mesmo a questão do aprendizado, somos diferentes. Aham. A forma de como cada um aprende, Sim. assimila, é diferente. Sim. Então, o professor tem que fazer o exercício de compreender os seus alunos, Sim. não é? Usar várias metodologias de ensino para que os estudantes possam... Por exemplo, há pessoas que têm capacidade de aprender porque viu figuras. Yeah. Eu, na minha aula, tenho que buscar uma parte de teoria, uma parte de figuras, uma parte de exercícios, porque há outros que é por exercícios, por exemplo. No momento do exercício, ele vai compreender a teoria que eu dei. Há uns que só uma questão teórica já compreenderam. Sim. Então, é preciso conciliar, trazer vários métodos de ensino para que todos os estudantes possam conseguir aprender. Porque o fim final é que eles possam... E agora eu sei que é esposa, mãe, dentro da família. O cristianismo, como impactou a sua família? Impactou em primeiro lugar no meu próprio esposo. Porque eu é que fui primeiro a Cristo e quero dar graças a Deus, ao Senhor, porque a minha oração é que eu gostaria de estar lado a lado com meu esposo, estarmos diante da casa do Senhor. Ele aceitou a Cristo e estamos juntos. Graças a Deus. Toda a nossa família, estamos em Cristo. Amém. A buscar a Deus a cada dia. Servindo ao Senhor como casal. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, irmã Gracinda. Eu agradeço por este momento que tivemos aqui para conhecê-la um pouco mais, um pouco melhor. Eu acredito que ainda há muitas coisas que ficaram. À medida que ia falando, iam aparecendo novos conceitos. Então, eu disse, bom, estes conceitos sim, têm que ser desenvolvidos. Mas já estamos no fim. Obrigada, eu queria pedir à irmã Gracinda, tem alguma mensagem em particular para os nossos seguidores? Sim, muito obrigada, pastor. Eu também agradeço esta oportunidade de termos estado aqui a partilhar a palavra de Deus. O que eu queria deixar para aqueles que nos seguem, é dizer, não se desespere com nada. Aceita a Cristo. Aceita a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele vai te conceder paz, Ele vai te dar fé no momento que precisar, vai te dar a paciência e vais ter esperança de que em qualquer situação onde está, Ele estará no momento certo para resolver o seu problema. Ele é poderoso, Ele ressuscitou dentre os mortos e então tudo é possível com Cristo. Aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E quero dirigir uma oração, orar pelos nossos seguidores? Abençoar os nossos seguidores? Sim, pastor. Feche os olhos aí onde está e receba esta bênção da irmã Gracinda. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, este momento, Pai amado, que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, Senhor, falando de Ti, ó Pai. Quero neste momento, ó Pai amado, abençoar, Senhor, os seus filhos que nos ouvem, ó Pai. Senhor, venha, Pai amado, abençoar a vida deles. Venha tomar a conta, Pai amado, da vida de cada um, Senhor. Não permita, Pai amado, que continuem cegos, ó Pai. Ajuda-lhes, ó Pai amado, para que possam te buscar em espírito e em verdade. Possam receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, ó Pai. Senhor, entra nas famílias, abençoa as famílias, Papai, que nos ouvem. Abençoa os filhos, abençoa o esposo, ó Pai amado. Sê com eles em todas as áreas da vida deles, ó Pai amado. Não permita, Pai Santo, que o Satanás possa entrar e destruir as famílias, ó Pai. Aquilo, Pai amado, que o Senhor construiu, nenhum demônio vai destruir, porque o Senhor é poderoso. Se alguém está com o coração contrito neste momento, se alguém está passando por tribulação neste momento, eu quero pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, com o seu poder neste momento, liberta. Venha libertar, Senhor, venha abençoar, venha dar a tua graça, Papá, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és o Rei do Judá, Senhor, venha, Pai amado, transforma a família, abençoa, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, no nome e no sangue de Jesus. Muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada pela sua graça. Ajuda-nos, ó Pai da glória. Encha, Senhor, a tua igreja. Encha, Pai da glória, o teu povo com seu Espírito Santo, ó Pai. No nome e no sangue de Jesus. Muito obrigada. Nós te amamos e reiteramos a nossa adoração a ti, ó Pai. No nome de Jesus, agora para todo sempre. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado, irmã Gracinda. Chegamos ao fim da nossa emissão. Queremos mais uma vez agradecer pela sua atenção.
Agradecemos a todos os internautas, os nossos seguidores, os seguidores do podcast Leão de Judá, um podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Baixa, Congregação da Paula Nascimento, cita na esquina Avenida Olof Palme e Avenida Agostinho Neto. Nós aguardamos por si lá, venha e junte-se a este exército do nosso Jesus Cristo. Pode seguir-nos nas nossas páginas, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E desde já nos prometemos com a promessa de voltarmos o mais depressa possível. Deus o abençoe rica e poderosamente. Mais uma vez, muito obrigado, irmã Gracinda. Obrigada, e pastor. Deus abençoe. Muito obrigada. Deus A si abençoe. e a sua família. Obrigadíssima. Amém. Amém.